Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao projeto Conquistar. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e estamos aqui no Centro de Mídias do Amazonas. Peço para vocês seguirem nossas redes sociais, Centro de Mídias, _AM, hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos conhecer o título da aula. Episódio 6, Dica, História, a Marcha dos Extremos, desvendando as raízes do nazismo, fascismo e stalinismo. Com detalhamento, Segunda Revolução Industrial, crise de 1929 e fake news. Vamos para o nosso exemplo do dia a dia? No nosso exemplo do dia a dia, temos duas imagens. Isso lhe parece familiar? Observem a primeira imagem, mostra aí pintoras de indicadores de rádio trabalhando em uma fábrica. Então, tem aí uma linha de montagem e várias pessoas trabalhando em determinado tipo de atividade. Na segunda imagem, temos aí uma mulher, trabalhando também em uma empresa. Observem aí que eu tenho a presença das mulheres no mercado de trabalho, em uma época em que as mulheres não tinham tanto acesso ao trabalho fora das residências. Então, observe bem as imagens e verifiquem aí se isso é familiar para vocês. Então, vamos para o nosso primeiro conteúdo? O nosso primeiro conteúdo vai contemplar a Segunda Revolução Industrial, período meados do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. Características: uso de energia mais barata, aumento da necessidade de mão de obra mais especializada e qualificada, fortalecimento da indústria automobilística e mudanças no processo de produção, Fordismo. Então, se eu estou falando aqui em Segunda Revolução Industrial, nós tivemos a primeira. E a primeira foi lá em meados do século XVIII, com a Inglaterra. Com o passar do tempo, outras nações também começaram a adotar o seu processo industrial. E nesse momento que nós estamos falando aqui de século XIX até a Segunda Guerra Mundial, compreende a Segunda Revolução Industrial, em que eu vou ter aí a utilização de energia elétrica. Então, a energia não vai ser apenas aquela produzida pela queima de combustíveis fósseis ou vegetais, como o carvão, como ali a madeira e outros tipos de materiais utilizados para a produção de energia. Vamos ter aí a utilização de uma energia um pouco mais barata e acompanhado aí de inovações tecnológicas, como também o avanço nos transportes, como no caso aí a locomotiva, o navio a vapor, que vai dinamizar a questão dos transportes realmente. Vamos observar também aí o desenvolvimento da indústria química, com inovações de medicamentos, também a questão de ajuda nos setores sociais. Então, esse processo aí, tudo vai estar alinhado ao período da Segunda Revolução Industrial. Vamos observar também que vai ter uma necessidade de mão de obra especializada. É claro, se eu estou tendo aí desenvolvimento na tecnologia, na indústria química, nas indústrias de uma forma em geral, é preciso ter qualificação desse trabalhador, o trabalho especializado. E isso vai caracterizar o que a gente vai chamar de divisão do trabalho. Cada um vai ter uma parte no processo de produção que nós vamos conhecer mais à frente. Então, outra característica também deste período é justamente a indústria automobilística, quando se utiliza já o petróleo e seus derivados para a produção também de energia, que no caso é a queima interna por combustão que ocorre nos automóveis. Tudo isso está aí atrelado ao processo da Segunda Revolução Industrial. Vamos observar nesse período também o que a gente conhece como êxodo rural. O que seria isso, professora? Justamente a saída das pessoas do campo para as cidades, em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Como foi falado há pouco, era preciso ter uma mão de obra qualificada e especializada. E essa mão de obra vai ser aí adquirida através do estudo. E esses estudos estarão ali concentrados em áreas em que eu tenho um processo de industrialização bem desenvolvido. Então, vamos agora conhecer o que foi o Fordismo. Fordismo
Aplicado no início do século XX, automatização dos processos da indústria, aumento da produtividade com redução de custos de produção, a construção de linhas de montagem através de esteiras rolantes mecanizadas. Observem a imagem aqui, nós temos uma linha de montagem da Ford em 1913. Então, se vocês olharem com bastante atenção, vão ver que cada trabalhador está fazendo um tipo de atividade. Isso eu chamo de divisão do trabalho. Como é uma linha de montagem, é preciso ter o trabalho coordenado. Cada um faz uma parte desse processo de produção industrial. Mas por que que isso vai acontecer? Justamente para que eu tenha aí uma maior produtividade e também uma padronização no desenvolvimento desses produtos industriais. Isso vai fazer o quê, né? Como eu acabei de falar, aumento aqui da produtividade com redução de custos de produção. Antes dessas linhas de montagem, o trabalhador ele fazia parte de todo o processo de produção do seu produto. Então, ele ia desde a coleta da matéria-prima até a venda daquele produto. E como ele era a única pessoa que fazia parte de todo esse processo, vai, claro, demorar mais tempo para ele produzir. E se demora mais tempo, também vai caracterizar que esse produto vai ficar mais caro. Então, a construção de linhas de montagem através de esteiras rolantes mecanizadas, justamente para aumentar essa produtividade. Porém, há algumas queixas em relação a esse tipo de trabalho, devido ser um esforço repetitivo, devido não haver ali uma certa qualidade de vida nesses meios de industrialização, nessas indústrias, né, para esses trabalhadores, e isso vai ocasionar aí problemas de saúde graves para esses operários, certo? Então, observem aí que tem um aumento na produtividade, certo? Vai ocorrer aí a mecanização da produção, haverá também uma maior produção, mas a qualidade de vida desse operário também ela vai ficar um pouco mais estressante. Então, foquem bem nessas características do que foi o Fordismo. Professora, mas esse sistema ainda existe? Sim, né? Nós temos ainda distritos industriais em que utiliza a mão de obra humana nessas esteiras aí mecanizadas. Porém, né, atualmente nós temos também máquinas que vão substituir o trabalho do ser humano neste processo, certo? Então, vamos agora para a nossa dica. A nossa primeira dica fala o seguinte: a produção em larga escala favorece a redução dos preços dos produtos. O que isso quer dizer? Produção em larga escala quer dizer a produção em grande quantidade. Como foi mostrado na imagem há pouco, nós vimos ali uma linha de montagem. Então, cada trabalhador faz uma parte do processo para dinamizar aquela produção. Logo, eu vou ter uma maior quantidade de produtos em um menor espaço de tempo. Então, para ficar mais claro, vamos pensar em uma roupa. Se eu quero uma blusa, por exemplo, e for até uma costureira, ela vai me cobrar determinado valor. Se eu for em uma loja de departamento e ir atrás de uma blusa, que pode ser similar à que eu pedi da costureira, ela tende a ter um preço menor. Mas por que isso acontece? Por conta da produção de larga escala em que as lojas de departamento acabam ali estando inseridas. Isso vai fazer com que aquele produto se torne mais barato e também mais acessível para o consumidor. Mas por que o da costureira vai ser mais caro? Devido a ela ser a única, no caso ali, agente que vai produzir aquele produto e, claro, ela vai demorar mais tempo para aquela produção. Então, tende ao trabalho da costureira ser um pouco mais caro do que eu ir até uma loja de departamento e comprar aquele produto. Mas também aí tem um porém. O da costureira vai ser exclusividade, já o da loja de departamento eu posso encontrar uma outra pessoa com uma roupa igual à minha. Então, espero que tenha ficado claro o nosso primeiro exemplo e vamos para o próximo exemplo do dia a dia. No nosso segundo exemplo do dia a dia, vamos ver aí imagens que faz referência ao consumismo. Observem só, na primeira imagem aqui, ó, eu tenho aqui automóveis,
Na segunda imagem, eu tenho aí eletrodomésticos, né? Um fogão, um moedor de carne aqui, um fouet. Então, esses produtos estavam presentes nas cozinhas da população. E também aqui na terceira imagem, eu tenho uma família à frente de uma TV, certo? Então, observem aí e vamos agora para o nosso segundo conteúdo. O nosso segundo conteúdo vai falar sobre a crise econômica de 1929. Foi a crise mais prejudicial do século XX. E ela aconteceu aí na Quinta-feira Negra, que já vou dizer aí qual foi o dia preciso, né, dessa grande crise econômica. Então eu tenho aí um período de grande euforia econômica americana, em que os Estados Unidos vai concentrar 42% da produção mundial. Ou seja, de toda a produção industrial do mundo, os Estados Unidos vão estar ali com 42% dessa produção. E nessa imagem nós vamos observar aqui, ó, uma linha de produção em que eu tenho pessoas trabalhando na produção aí de eletrônicos. E o que vai ocasionar essa crise econômica? O que nós vamos conhecer como American Way of Life. O que isso significa? Estilo de vida americano. Então, todo mundo vai começar a adotar o estilo de vida dos americanos, como, por exemplo, o tipo de roupa, o tipo de alimento, o tipo de cultura que era adotado ali pelos Estados Unidos, principalmente como o cinema, né? A música americana também vai começar a ser cada vez mais popular mundialmente. E isso vai fazer com que as pessoas queiram, né, adquirir esse estilo de vida através ali do consumismo. E, claro, vai ter uma hora que isso não vai conseguir se manter. E vai se tornar também a maior credora mundial. O que isso quer dizer? Como os Estados Unidos, ao fim da Primeira Guerra Mundial, fica ali com uma economia bastante elevada, vai começar a emprestar dinheiro para vários territórios mundiais. E isso vai ocasionar aí essa crise econômica. Observe aqui na imagem que eu tenho uma fábrica, uma empresa, uma indústria e tenho uma seta aqui de queda, né? Queda de quê? Do dinheiro, né? Muitas empresas chegaram a falir devido à falta de investimento e também de mercado consumidor para esse tipo de industrialização. E quais são as consequências da crise de 1929? Eu vou ter o desemprego que vai disparar e alcançar 27% da população, o que antes dessa crise era apenas de 4%. Ou seja, eu vou ter aí um aumento de 23% na taxa de desemprego. As importações vão cair 70%. As exportações caíram 50%. E também vai ter uma diminuição em 90% os empréstimos internacionais. Então, observem aí que tudo está caindo. O que vai aumentar? Justamente o desemprego. E se o desemprego aumenta, logo eu não vou ter mercado consumidor para a grande produção que existia nos Estados Unidos. Isso vai ocasionar uma conta que não vai fechar, ocasionando aí várias empresas que vão acabar entrando em declínio, favorecendo aí uma depressão generalizada, certo? Observe aqui nessa imagem, né? É uma outra consequência da crise de 1929. Nós temos aí uma fila de trabalhadores em que eles estão pedindo ali empregos, né? Eles não têm nem onde comer, nem onde morar, e eles estão ali em marcha, né, em busca de melhores condições de trabalho, no caso aí, tanto trabalho quanto para o futuro deles. Lembrando que a maioria deles ali trabalhavam em indústrias, certo? Além dessa pobreza generalizada, vamos observar também a redução na produção industrial, como foi o caso da empresa que acabou aparecendo aí para vocês, em relação a esse processo aí de crise de 1929. A produção industrial vai cair no mínimo 1/3, produção de automóveis foi reduzida em 50%, salário médio na indústria vai cair 50% e falência de milhares de empresas e bancos.
leva também em consideração essa questão da pobreza generalizada, também a quebra de bancos por conta ali de faltar investimentos, até porque está passando por um processo de crise econômica. Logo, não haverá investimento nas indústrias e também em tecnologia. Como é que uma empresa ou alguém vai investir num futuro incerto? Então, todas essas consequências aí vão ser agravantes para a crise, né, de 1929. E como foi falado anteriormente, é uma das maiores crises econômicas deste período, em que eu vou ter o desemprego em massa, colapso do sistema bancário, turbulência no mercado financeiro, escassez de crédito, redução do consumo, no caso ali bens e serviços não essenciais vão ser deixados para segundo plano. Investimentos reduzidos devido à incerteza econômica e a queda nos imóveis. Quando se fala de queda de imóveis, muitas pessoas que possuíam ali um certo tipo de propriedade, né, fossem elas ali automóveis ou imóveis, acabaram ali perdendo muito dinheiro devido à instabilidade econômica. Se eu estou em um processo ali de recessão econômica, a tendência é que muitos produtos, né, e muitos imóveis também caiam o seu preço de compra. Então isso vai acabar reduzindo também o poder, né, aquisitivo de muitas pessoas que tinham ali muitos produtos para serem vendidos. Então vamos agora para a nossa segunda dica. Dica 2. Creche da Bolsa de Nova York, Quinta-feira Negra, que ocorre no dia 24 de outubro de 1929. Esse dia aí é um dia tenebroso, né, para os Estados Unidos. Por quê? Porque houve ali a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, devido à especulação no mercado financeiro. Então, muitas empresas ali acabaram entrando em falência, devido a esse processo aí, desse mercado aí especulativo estar em uma situação difícil. E quando ocorre essa crise econômica, todo o mundo também vai acabar sendo afetado. Mas por quê? Porque quando termina a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam ali a grande potência mundial econômica. Então, vários países vão ter acordos comerciais com os Estados Unidos, inclusive o nosso território, o Brasil. Devido nesse período aí da década de 1920, o Brasil ser um grande produtor de café e o seu principal alvo ali de mercado consumidor é justamente os Estados Unidos. E por conta dessa crise, eles adotam ali uma política de parar um pouco mais as suas importações. E isso vai influenciar na economia do nosso território, fazendo com que muitos cafeicultores também entrem em falência. E é importante também frisar uma diferença entre depressão econômica e recessão econômica. Qual é a diferença dos dois? Depressão econômica, ela vai estar ali alinhada ao longo período de problemas econômicos que vai ocorrer. Então, no século XX, esse grande problema, né, vai ser justamente a crise de 1929, por conta do seu grande espaço de tempo. Já uma recessão econômica é um período em que vai ter uma estabilidade ali econômica, né, uma parada no crescimento econômico, mas por um curto espaço de tempo. Espero que vocês tenham compreendido e vamos agora para o nosso próximo exemplo. Você gosta de propaganda? Observem a imagem aqui ao lado. Nós temos aí um alemão, um jovem alemão, fazendo aí uma referência à bandeira e também ao líder, né, do nazismo. Então, penso que todos nós já fomos influenciados por alguma propaganda, seja ela boa ou ruim, certo? Então, vamos puxar aí na memória quais foram as propagandas, né, que existiram, que puderam tanto nos influenciar positivamente quanto negativamente. Vamos para o nosso próximo conteúdo. O que significa propaganda? Divulgação de uma ideia, crença ou religião. Ação de exaltar as qualidades para um grande número de pessoas. Uso de propaganda agressiva e eficiente.
Então, no contexto que nós estamos falando, de acordo com a imagem do nosso exemplo do dia a dia, vamos conhecer aí quem é o idealizador do uso dessa propaganda. E temos aqui a imagem de Joseph Goebbels, certo? Que é o ministro da propaganda nazista. Ele vai criar o mito do Führer, que significa líder, dirigente. Mas o que isso quer dizer? Ele vai enaltecer a figura do líder nazista, ou seja, mostrando o Hitler como uma grande personalidade, também um grande líder carismático. E tudo isso vai ser atribuído à propaganda veiculada por Goebbels. A frase mais, vamos dizer assim, marcante dele é: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. O que isso quer dizer? Mesmo sendo mentira, essa mentira sendo repetida várias e várias vezes, ela vai se tornar uma verdade. Lembrando que Goebbels, ele é o braço direito de Hitler e vai ser responsável pela revolução da mídia do século XX. Vai ser também o grande disseminador das ideias antissemitas, certo? Vamos dar continuidade ao que o Goebbels vai falar também, né? Temos aí a imagem dele. E ele vai ser o responsável pela construção do próprio partido nazista, controle da população, uso do cinema e do rádio para propaganda de ideias nazistas. Além disso, nós vamos verificar que, além dessas ideias antissemitas, ele também vai fazer com que as pessoas passem por uma certa doutrinação ideológica. E para que isso ocorra, ele vai investir pesado na educação dos jovens alemães, mostrando que a ideologia nazista ela deve ser adotada a todo custo. E, claro, não havendo ali um contraponto a essa figura da doutrinação, essas ideias elas vão ser totalmente adotadas pelos alemães. Como ele vai ser o ministro da propaganda, não vai também dar espaço para a oposição. Todos aqueles que fizerem alguma medida contra o líder nazista vai sofrer aí as consequências. E dentre as ações antissemitas, que Goebbels vai fazer, nós temos aí a Noite dos Cristais. Professora, mas o que seria essa Noite dos Cristais? A Noite dos Cristais, um movimento ali antissemita idealizado por Goebbels. O que seria essa Noite dos Cristais? Ocorreu ali entre 9 e 10 de novembro de 1938, em que houve o aprisionamento em massa de judeus que foram levados ali para campos de concentração para o trabalho forçado. Então, essa Noite dos Cristais recebeu esse nome devido à grande quantidade de cacos de vidro que ficaram ali espalhados pelas ruas da Alemanha, por conta ali de invadirem residências, invadirem lojas, sinagogas, e esse processo todo ali ocasionou a quebra ali de muitos vidros e por isso ficou conhecido como Noite dos Cristais. Esse é o momento de maior ápice até então de violência contra os judeus. Lembrando que antes dessa Noite dos Cristais, os judeus eles já andavam identificados com uma estrela amarela em seu peito para dizer que ele era judeu. Então todo esse processo de divulgação de ideias antissemitas, de doutrinação da população, principalmente os mais jovens, foi idealização da propaganda nazista, certo? E essas ideias vão ser aí atribuídas justamente ao ministro de propaganda, que era amigo de Hitler. E ele vai também sempre fazer tudo para enaltecer a figura do Führer, que quer dizer aí líder, certo? Desde a saudação nazista até as melhores propagandas que podiam estar envolvidas a favor do Hitler, certo? Então, observem aí que sempre a propaganda ela vai ser o carro-chefe para programas também políticos que nós estamos presenciando ou para vender algum tipo de mercadoria. É preciso apresentar da melhor forma possível. E Goebbels ele fazer essa revolução. Ele também vai
ocasionar, vai favorecer aí o que a gente vai chamar de revolução cultural, aplicando ali o cinema, aplicando também filmes para enaltecer a figura do regime nazista. Certo, queridos? Então vamos agora para a nossa dica 3. Então, nossa dica 3 está girando aí em torno de propaganda. E a nossa dica vai falar sobre fake news. O que seriam as fake news, né? Notícias falsas, né? Propagandas falsas. E nós estamos ouvindo muito nessa questão aí de fake news. Vamos aí para uma fake news. Covid-19 e o surto de charlatanismo. Alho fervido com limão, ozônio, hidroxicloroquina, sangue de pessoas da Geórgia, vitamina D. Das mais caseiras e bizarras às aparentemente mais razoáveis, a pandemia provocada pelo coronavírus proliferou. Além das infecções, uma série de propostas para tratamento que parecem científicas, mas não são. Usam da linguagem científica, dizem que tem base científica e algumas até contam com o apoio de cientistas, mas, repita-se, não são. São charlatanismo puro e simples, tendo os suplementos de vitamina D como principal expoente da prática. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma fake news, em que está associada aí ao processo, né, de pandemia que nós passamos, que foi a Covid-19. E quantas fake news nós já ouvimos em relação a essa pandemia e também a outras situações do nosso dia a dia. Tudo aí voltado para descredibilizar ou então desmoralizar algum fato, né, ou alguém. Certo? Então sempre fiquem ligados com as propagandas, com as notícias que são veiculadas e, né, verifiquem se elas são realmente verdadeiras. Certo? E agora vamos para as nossas considerações finais. Então, queridos, chegamos ao fim de mais um episódio do Projeto Conquistar. Agradeço a participação de todos e vamos nos preparar para a nossa selfie. Não esqueçam aí de marcar nossas redes sociais, @centrodemídias_am e postem as fotos aí da nossa selfie, colocando hashtag Projeto Conquistar Seducam. Até a próxima, tchau!